Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o filósofo Thomas Hobbes, autor de O Leviatã. O Leviatã, como vocês já devem ter ouvido falar, é aquele monstro bíblico que na filosofia do Hobbes ele simboliza o Estado, né? Aquele Estado forte, aquele Estado absoluto. Vamos ver que Thomas Hobbes ele se insere em uma perspectiva do pensamento político chamado os pensadores contratualistas. Junto com Rousseau e com Locke, ele é um daqueles autores que vai pensar esse momento em que se sai de um estado de natureza para a sociedade civil. Cada um com a sua filosofia própria, com o seu tipo específico de contrato, de pensamento, vai estabelecer esse momento, né, de passagem desse estado de natureza do homem, que para o Hobbes é entendido de um modo muito pessimista, para esse tipo de sociedade, que na perspectiva, por exemplo, de um Locke, é uma sociedade mais liberal, na perspectiva do autor que nós vamos estudar hoje, é um estado forte, um estado absoluto, um estado soberano. É muito importante a compreensão desse momento histórico, porque nós estamos lidando aí com uma transição. Nós já vimos há algum tempo fazendo uma transição da filosofia política clássica para a filosofia política moderna. E o Hobbes ele se apresenta como um autor fundamental para pensar sobre o poder. Então, o poder é um elemento central do pensamento político. Nós vamos ver ainda algumas semelhanças e diferenças do pensamento de Hobbes e de Maquiavel, porque eles estão, de alguma forma, no mesmo movimento, né? Na mesma onda da modernidade, né? Então, eu vou usar aqui, mais uma vez, apresentar para vocês a interpretação, os insights de um teórico, de um pensador, que é o Léo Strauss. Então, o Léo Strauss, ele é um filósofo que é muito conhecedor da filosofia antiga, muito conhecedor da filosofia moderna, e eu vou utilizar algumas chaves interpretativas dele para ler o Hobbes, né? Para poder apresentar para vocês uma leitura mais interessante, mais original e até mais aprofundada acerca do Hobbes, que não fique naquela linguagem comum que todos nós já conhecemos, não aquele manual, né? Mas uma leitura mais sutil, né? Acerca do que esse pensador trouxe para o pensamento moderno e até mesmo para alguns desdobramentos contemporâneos. Bom, vamos retomar alguns aspectos que nós falávamos anteriormente sobre Maquiavel de uma maneira resumida, né? Nós vimos que em Maquiavel há uma rejeição da ciência teleológica, ou seja, aquela ciência que pensa nas causas finais, que pensa numa finalidade, numa essência, certo? Isso tem importância para o pensamento de Hobbes também, porque tem a ver com a perspectiva da modernidade, que é uma perspectiva que está muito, digamos assim, entusiasmada com a ciência, com a nova ciência, com a ciência moderna, com a física. E a gente vai ver que o Hobbes ele é um cara da ciência, ele é um cara da física, ele é um cara que quis entrar para o mundo intelectual como um cientista, mas acabou entrando como um cientista político. Então, nós vimos que em Maquiavel há uma rejeição daquela visão de que o homem deve orientar-se para a perfeição, para um fim natural, para uma ideia. Então, isso faz parte do quê? Do movimento moderno de secularização. Você sai daquela ideia de grandeza, né? Algo que os modernos vão considerar meio utópico, essa ideia de uma virtude, de uma justiça enquanto valor supremo, e você vai para uma certa imanência, você rebaixa, né, no caso de Maquiavel, os padrões éticos a fim de encontrar uma solução política que seja compatível com a realidade humana. Então, a gente sabe que a modernidade ela é caracterizada por um momento antropocêntrico, né?
Na antiguidade, a gente tinha uma característica cosmocêntrica. O pensamento ele se relacionava com o cosmos, com a ordem perpassada no cosmos. E na modernidade, você tem uma perspectiva mais humanista, uma perspectiva antropocêntrica, a grande valorização da racionalidade humana. Então, por mais que haja divergência entre esses autores modernos que nós vamos estudar e que nós estamos estudando, há uma série de convergência que os caracteriza como modernos. E nessa convergência está o apelo à racionalidade, o apelo à humanidade, à subjetividade, à potência própria do ser humano, né? Então você sai de uma perspectiva mais teológica ou cosmológica para uma perspectiva mais antropológica. Então, pensamento acerca do homem, acerca da natureza do homem. Então, nós vimos que em Maquiavel, ainda fazendo a nossa revisão, há uma mudança da ênfase do caráter moral para as instituições. A gente viu que o pensamento político antigo ele era muito pautado pela questão da virtude, pela questão da ética, pela questão do valor, de buscar o melhor regime. Então, a modernidade ela se caracteriza por essa passagem dessa perspectiva que enfatiza o caráter moral para um pensamento acerca das instituições. Então, isso já vem desde Maquiavel e continua, na verdade, é algo que marca muito o pensamento político moderno. Então, nós vimos que, apesar de Maquiavel ter escrito esse livro O Príncipe, que inclusive foi o livro que nós apresentamos, ele apresenta outras obras a partir das quais se depreende uma ideia de república pragmática. Então, aquele pragmatismo, os fins justificam os meios, a necessidade de você ter uma eficácia do Estado, né? Tudo isso são pontos, né, de desenvolvimento do pensamento moderno, do pensamento político moderno que se mantém. Há também em Maquiavel, como nós vimos, um corte entre a política e a lei. Então, como Maquiavel não trata mais a ideia de uma justiça como algo transcendente, então há uma ruptura, e eu enfatizei muito essa ruptura entre a ética e a política, ou entre a ética e entre a política e a justiça, entre a política e a lei. Uma outra questão que é levantada por Maquiavel, que é apontada por ele, é uma espécie de fundação da cidade ou da sociedade civil no crime. Então, isso aparece no Príncipe, né? A forma como ele mostra que se estabelece, né, um reino, um principado, e a gente viu que ele dá exemplos ali dos príncipes como grandes tiranos, como, por exemplo, César Borgia. Então, a gente viu que há em Maquiavel esses aspectos quase grotescos, né, que, de certa forma, nos causam uma repulsa. Qual é a interpretação que eu vou apresentar para vocês aqui a partir do Lévi-Strauss? É a de que o Hobbes ele vai mitigar um pouco, ou seja, diminuir o aspecto mais revoltante do pensamento do Maquiavel e, ao mesmo tempo, ele vai reinterpretar a filosofia de Maquiavel tornando o seu pensamento mais palatável com a modernidade. Ou seja, o Hobbes ele finaliza o projeto maquiavélico, mas ao mesmo tempo essa nova transformação da política, ela se mantém disfarçada porque o aspecto mais radical do pensamento do Maquiavel, ele é diminuído. Vamos entender isso. A gente viu que o Maquiavel, ele não considera a justiça como algo para além de uma construção social. Então, ele não tem uma ideia de justiça. O Hobbes, ele vai pressupor que existe a justiça para além da ordem social, mas ele vai fundamentar de um modo tal que vai favorecer o aspecto principal do pensamento do Maquiavel, que é fugir dessa transcendência própria da filosofia política antiga. Então, vamos lá. O que é que Hobbes aceita? Hobbes aceita a ideia,
a noção tradicional de que a justiça não é meramente uma criação da sociedade. Isso ele aceita. A justiça ela não é meramente uma criação da sociedade. Porém, ele aceita também a crítica maquiaveliana da filosofia política tradicional, que entende que essa filosofia mirava alto demais. Então vamos lá, vamos tentar entender essa aparente contradição que vai nos orientar nessa interpretação do Hobbes. De um lado, Hobbes, diferentemente de Maquiavel, aceita que a justiça não é uma mera criação social. Por outro lado, da mesma forma como Maquiavel, ele pensa que a filosofia política antiga, ao apontar para essa ideia de virtude, de justiça como algo supremo, ela mira alto demais. Significa que Hobbes vai tentar fundamentar a ordem social ainda em algo mais baixo, mais fundamental, não ideal. Então você ainda está nesse movimento de secularização, ou seja, você não busca mais a fundamentação numa ordem superior, numa ordem cosmológica ou numa ordem teológica. Isso faz parte do movimento moderno. Como eu disse para vocês no início, a modernidade ela é perpassada pela perspectiva antropológica. Então, o pensamento está voltado para uma tentativa de fundamentação a partir do homem. Desde o começo da modernidade até o finzinho da modernidade, por exemplo, com Kant, a própria moral ela vai ser fundamentada na consciência do sujeito. Não vai mais fazer aquele apelo para a transcendência, né? Então, precisa entender esse contexto do significado da modernidade para entender a partir de onde emerge esse pensamento político. Então, o que é que Hobbes vai apresentar? Ele vai fazer o direito natural derivar das origens, das necessidades e dos impulsos elementares, e não da perfeição ou do fim dos homens. Se vocês notarem, desde o início das nossas aulas, tem um elemento que ele se mantém. Que elemento é esse? De um lado, a filosofia política clássica, que fundamenta as coisas, seja a ética, seja a estética, seja a política, a partir de uma dimensão de perfeição, de ideal, de ideia, e a modernidade que rebaixa essa perspectiva como se não acreditasse mais ser possível alcançar ou buscar essa transcendência ou esse ideal. Então, o direito natural, em Hobbes, ele vai ser derivado dos impulsos elementares e não da finalidade do homem, da perfeição do homem. Então, o que foi que nós vimos, que nós já estudamos em aulas anteriores? Que se perde na modernidade, ou que a modernidade, de certa forma, abre mão da noção grega de telos, de finalidade, que significa dizer que nós, enquanto seres humanos dotados de racionalidade, de alma imortal, de espírito, nós somos dotados de uma tendência à perfeição. Nós somos voltados ao bom, ao belo e ao justo. Que por mais que nós não alcancemos isso imediatamente, isso precisa ser buscado e isso precisa modular as nossas atividades. Porque assim como, por exemplo, um gato mia, um cachorro late, o ser humano, em sendo dotado de racionalidade, ele pensa. Em sendo dotado de uma alma imortal, ele busca a perfeição dessa alma. Então, esse é o norte do pensamento metafísico clássico que vai, de certa forma, sendo reduzido, né? sendo perdido na modernidade. Daí essa derivação diferente, né? essa fundamentação diferente que o Hobbes faz do direito moral, ou do direito natural. Então, o impulso primário do qual deriva o direito natural no Hobbes vai ser o quê? Vai ser o desejo de autopreservação. Então, estamos aqui diante de um elemento fundamental do pensamento de Hobbes, é que esse direito natural ele vai ser derivado
da nossa necessidade, do nosso desejo de se conservar. A nossa autopreservação, nosso direito à vida, ele aparece aí como algo fundamental, como algo basilar no pensamento do Hobbes. Acontece que esse desejo de autopreservação, visto por outro ângulo, significa o medo da morte violenta. De forma que nós podemos dizer que está na base do pensamento político do Hobbes o medo. É a partir do medo que se funda o Estado, o medo da morte violenta. Então, o desejo de se conservar e o medo de ser assassinado, o medo de ser assassinado pelos seus próximos. Então, existe aí uma perspectiva de homem extremamente pessimista. Por quê? O homem é aquele que quer destruir, o homem é aquele que quer matar, o homem é aquele egoísta que quer possuir. Então, há na base do pensamento do Hobbes uma perspectiva antropológica extremamente pessimista. Então, é a partir dessa perspectiva pessimista que ele enxerga o estado de natureza. Esse estado de natureza é pensado nessa forma como uma violência generalizada. A partir dessa violência generalizada é que vai haver a necessidade de um Estado. E um Estado forte, um Estado soberano, um Estado todo-poderoso, capaz de frear essa violência generalizada. Então, vamos lá. Existe esse desejo de autopreservação, que em sentido negativo equivale ao medo da morte violenta. O que é que isso significa? Então, eu cito aqui o Strauss. Significa que não o brilho e o glamour da glória ou o orgulho, como no caso do Maquiavel, né, que fundamentava a coisa na glória, mas o terror do medo da morte é o que se apresenta como o berço da sociedade humana. Não heróis, ainda que fratricidas e incestuosos, mas pobres diabos nus e trêmulos, foram os fundadores da civilização. Então veja que interessante. Normalmente se pensava aqueles que fundavam as civilizações como os heróis, né? Mesmo que fossem heróis cruéis, né? Mesmo que fossem tiranos. A partir daí, nessa especulação do Hobbes, quando ele diz que o Estado advém do medo da morte, ele está dizendo que são pobres diabos, são indivíduos medrosos que estão no fundamento do Estado, né? No fundamento da civilização. Então, você tem aí uma mudança, né? Uma mudança bem interessante. Você sai dessa perspectiva do heroísmo, né? Para essa perspectiva do medo. Então, o terror e o medo da morte é o que se apresenta como o berço da sociedade humana. Então, só para resumir essa primeira etapa, né, da nossa reflexão, qual é o ponto crucial aqui do pensamento do Hobbes no sentido de direito, ao direito à vida, a necessidade de autopreservação. Essa necessidade de autopreservação, tendo em vista o pensamento antropológico de Hobbes, que vê o homem como o lobo do homem, que vê o homem no estado de natureza como estando em uma guerra de todos contra todos, ele se apresenta então como medo da morte. Esse medo da morte faz com que os seres humanos racionalmente pensem que a paz é algo muito mais conveniente a esse sentido de autopreservação. E para buscar a paz, é necessário que haja um Estado, que haja um soberano, que haja um Leviatã, um monstro forte, todo-poderoso, capaz de, pelo seu poder grandioso e gigantesco, refrear essa ira, esse egoísmo, esse caráter belicoso dos indivíduos, né? Então, no estado de natureza pensado por Hobbes, reina o terror e o medo. Por que reina o terror e o medo? Porque o homem é pensado como o lobo do homem, o homem é pensado como um ser egoísta, cruel, belicoso,
cheio de vontades, cheio de desejos. Então, essa perspectiva pessimista do Hobbes acaba contribuindo para o modo como ele pensa o estado de natureza e, em consequência, o modo como ele pensa o estado que precisa fazer frente a esse estado de natureza. Então, no estado de natureza, o Hobbes vai descrever da seguinte maneira: tem-se uma violência generalizada na qual a vida torna-se solitária, miserável, sórdida, brutal e curta. Então, seria essa a perspectiva do estado de natureza para Hobbes. Para livrar-se, então, dessa contínua ameaça, os homens estabelecem um pacto. Aparece aí, então, a ideia do pacto, do contrato social. Lembra que eu falei que nós estávamos diante de um dos contratualistas? O que quer dizer um dos contratualistas? Um dos que pensam esse Estado como sendo algo que veio de um pacto social, né? Um pacto entre os homens, um pacto de livre vontade a partir da racionalidade. Então, para livrar-se dessa contínua ameaça, os homens estabelecem esse contrato ou esse pacto que dá ao soberano plenos poderes para anular a liberdade deletéria de cada um em benefício da segurança de todos. Veja que nós estamos aí diante daquele confronto, daquele dilema fundamental, liberdade e segurança. A liberdade de todos gera, segundo Hobbes, essa violência generalizada. Então, em comum acordo, os homens abrem mão dessa liberdade para que o Estado os proteja. Então, anula a liberdade de cada um em benefício da segurança de todos. E aí se institui o Estado, o Leviatã, né? Essa força brutal, essa força gigantesca capaz de manter a ordem. Claro que vocês precisam sempre contextualizar o pensamento do Hobbes e entender que ele estava falando ali num contexto de guerra civil iminente. E ele se preocupava muito em conter essa guerra civil. Da mesma forma que quando pensamos a filosofia de Maquiavel, consideramos o interesse dele na unificação da Itália e as guerras que aconteciam ali entre as cidades italianas, o pensamento do Hobbes ele também é pautado por esse receio da guerra civil e pela necessidade de pensar um governo forte capaz de assegurar a paz e a segurança. O que é, então, que se depreende desse pensamento de Hobbes no sentido simbólico, né? No sentido imagético? Ele trabalha muito com isso. O Leviatã se tornou um monstro mais conhecido, mas existe uma outra obra do Hobbes onde ele trata de um outro monstro que é o Behemoth, é o monstro da guerra civil. Então, nesse estado de natureza, onde os homens estão à solta com o seu egoísmo, com a sua liberdade, com a sua ira, com a sua violência, isso também é monstruoso. Então, ele representa esse estado civil a partir desse monstro, que também é um monstro mítico. Então, qual é a nossa situação? A nossa situação é de estarmos diante de duas situações monstruosas, o monstro da guerra civil e o monstro do Estado. Ora, o medo da morte violenta e a nossa necessidade de autopreservação nos faz optar por essa segunda monstruosidade que é o Leviatã, que é esse Estado todo-poderoso que arranca a liberdade do indivíduo, mas que lhe garante a segurança. Então, entre o Leviatã e o Behemoth, o medo nos leva à escolha do Leviatã. A artificialidade e a monstruosidade do Estado pensado por Hobbes relaciona-se à concepção reducionista e pessimista de homem. Ou seja, o Hobbes ele não pensa o ser humano como sendo dotado de uma sociabilidade inata. Vê se vocês acompanham esse raciocínio. Se eu pensasse o ser humano com uma sociabilidade inata, essa organização a qual eu dou o nome de Estado, ela poderia ser algo menos gigantesco,
poderia ser algo menos monstruoso, algo menos artificial e mais natural. Porque se naturalmente os homens se associam, se naturalmente eles cooperam, naturalmente iria se formar uma forma de organização social. Então, se eu penso o ser humano somente por esse aspecto belicoso, egoísta, o lobo do homem, claro que eu preciso pensar no Estado como um artifício. Então, a gente tem aqui uma clara contraposição do Hobbes à perspectiva clássica do homem como animal político, que é a definição do Aristóteles. Então, o Aristóteles define o homem como um animal social, como um animal político. Significa dizer que o ser humano ele tem essa tendência inata à sociabilidade. Então, o Hobbes, conscientemente, ele se contrapõe a essa perspectiva aristotélica. Para o Hobbes, os homens só entram em sociedade quando eles percebem que não são capazes de sozinhos preservar a sua existência. Então, esse pensamento da preservação da existência, essa necessidade de autopreservação, é aquilo que está por trás, que fundamenta a característica de igualdade dos homens no pensamento hobbesiano. Então, os homens são todos iguais porque todos querem sobreviver. Então, a igualdade universal pensada por Hobbes, ela se baseia na necessidade universal de autopreservação. Então, quando Hobbes pensa algum direito natural, o único direito natural que ele pensa é justamente o direito à vida, o direito à autopreservação. Bom, uma vez estabelecido o governo, uma vez feito o pacto, uma vez que se aceita esse soberano, esse titã, esse monstro que é o Leviatã, esse desejo de autopreservação, ele evolui para um desejo de autopreservação confortável. Isso significa dizer que o estado que tudo tira do indivíduo é também o mesmo estado no qual o indivíduo deposita as suas esperanças. Veja só que contraditório. Você está numa situação em que o indivíduo, pelo medo da morte, pelo medo da ameaça de morte violenta, ele abre mão das suas liberdades, ele abre mão dos seus direitos, ele aliena a sua vontade ao Estado, então o Estado tira tudo do indivíduo e, ao mesmo tempo, o indivíduo ainda deposita a sua esperança nesse Estado. Porque essa necessidade de autopreservação evolui para uma necessidade de autopreservação confortável. Mas se tudo foi tirado do indivíduo, quem é que pode dar esse conforto? O Estado. Então o Estado tira e o Estado dá, e o homem é totalmente dependente do Estado. Essa é a situação na qual se encontra o indivíduo no pensamento do Hobbes. Então, nós temos aqui, como entendemos desde o início da nossa exposição, que aquela glória pensada por Maquiavel, ela é trocada por uma preocupação pelo conforto. Você vai dar glória ao poder, sendo que esse poder é algo que tem mais a ver com a vida ordinária do homem. Então, passa-se da glória ao poder, sendo o poder algo muito mais aparentado ao mundo ordinário moderno. Nós estamos passando agora para uma caracterização do homem moderno. O homem moderno é aquele que está protegido, que está resguardado, que está amparado na sua segurança pelo Estado, mas que tem uma vida medíocre, mas que tem uma vida sem riscos, também uma vida sem glória. Se a gente pensa em Grécia e em Roma, então, Grécia, a gente ainda tem aquela noção de um heroísmo guerreiro. Em Roma também, na modernidade, você vê que isso vai se perdendo, vai ficando algo muito longínquo. A vida agora é a vida daquele cidadão que tem a sua segurança, que ganha a sua vida, que o Estado provê. Então, a gente vai se aproximando aqui de um homem burguês comum. Não estamos ainda nessa terminologia propriamente dita, que depois a gente vai chegar no liberalismo do Locke, mas se apresenta já aí essa caracterização de uma vida, digamos assim, menos sublime, né? Que seria essa vida do homem moderno, o homem assegurado, o homem protegido, o homem que não se arrisca. Então, esse poder, né, power, ele é a categoria fundamental da política moderna e é justamente o poder que se torna o
ponto original do pensamento do Hobbes. A forma como ele entende o poder o caracteriza como um pensador extremamente original da filosofia política. Qual é essa inovação? A inovação de Hobbes está justamente na forma de legitimar esse poder. Veja bem, o Hobbes ele é um pensador absolutista, ele defende o poder absoluto. Mas ele não defende o poder absoluto do rei baseado, por exemplo, numa teoria do direito divino. Vocês sabem que o absolutismo ele tinha algumas teorias que o sustentavam, como, por exemplo, a teoria do direito divino dos reis. Não é o caso do Hobbes. O Hobbes ele legitima o poder de uma maneira totalmente secular, de uma maneira que se baseia no homem, na necessidade de autopreservação. Então, a gente já explicou como é que se dá essa manutenção do Estado? A partir da necessidade de proteção do homem, de autopreservação. A legitimação do poder do Estado vai se relacionar com a capacidade do Estado de prover essa proteção. Então, o que vai legitimar o poder do Estado é a capacidade do Estado de proteger a vida do cidadão. A legitimação não tem mais a ver com uma perspectiva de teoria do direito divino dos reis. Então, isso é um ponto interessante. Ele é absolutista, mas ele não é teólogo. Ele é absolutista, mas ele fundamenta o poder de uma maneira secularizada. Vamos pensar agora um pouco em alguns aspectos dessa noção de poder que também faz com que Hobbes seja uma contraposição ao pensamento clássico. O primeiro ponto é que Hobbes ele abre mão conscientemente de uma noção clássica de poder, que é a noção aristotélica, que pensa a potência. Então, Aristóteles tinha uma definição de poder como potência e ato. Essa noção de potência, ela é deixada de lado por Hobbes. Não tem mais essa potência no sentido aristotélico, mas o poder para Hobbes é fazer efeito, é causa eficiente, é eficácia. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, além desse distanciamento da concepção aristotélica de poder, o Hobbes ele vai pensar o poder em dois sentidos distintos. E ele vai usar dois termos latinos para diferenciar esses dois sentidos do poder. Ele vai usar os termos potência e potestas. Mais uma vez, quando ele diz potência, não é a potência no sentido aristotélico, mas é fazer efeito, causa eficiente. E quando ele diz potestas, significa a legitimidade, o direito de governar. Então vamos explicar. Nós, seres humanos comuns, nós simples mortais, nós temos potência, ou seja, nós podemos causar efeito, mas nós não temos potestas, nós não temos a legitimidade de governar. O Estado ele tem potência e ele tem potestas, ele tem as duas coisas. No entanto, ele perde a potência se ele perde a potestas. O que é que eu quero dizer com isso? Se o Estado não é mais capaz de assegurar a vida, de preservar aquilo que foi a causa da fundação do Estado, que é a vida do cidadão, ele perde a legitimidade. Então, isso é um ponto peculiar, original e interessante do pensamento do Hobbes. É que ainda há essa sobrinha de possibilidade de resistência. Eu devo toda a obediência ao Estado. Mas, se o Estado não consegue assegurar a preservação da minha vida, se ele não oferece eficácia em relação a essa finalidade a qual ele se propõe, eu não devo obediência. Então, mais uma vez, a autopreservação ela se apresenta aqui como um valor fundamental, modulando todo o pensamento político do Hobbes. Então, quando o Estado perde a capacidade de defender a vida, ele perde também a legitimidade. Fora isso, fora esse detalhe, o poder do Estado hobbesiano sobre o indivíduo é total e absoluto. Então, o Estado hobbesiano, ele é um Estado
todo-poderoso, totipotente, absoluto. Por isso a ideia do Leviatã. Então, para o Hobbes, a eficácia do Estado depende do exercício do poder despótico. Não é um poder dividido, não é um poder mitigado, é um poder total, é um poder despótico. Qualquer divisão de poder dá ensejo, segundo Hobbes, a competições. E essas competições de poder, elas comprometem a paz. Então, vamos lá. O Estado, ele é instituído para assegurar a paz. Então, a eficácia desse Estado depende de um poder absoluto. Se eu divido o poder, eu fragilizo o Estado e eu torno ele menos eficiente naquilo a que ele se propõe, que é a manutenção da paz. É essa a especulação, o raciocínio que faz com que Hobbes legitime o poder absoluto. Então, o soberano, para o Hobbes, ele não deve estar submetido a nenhuma lei. Então, veja que diferença, né? Quando nós estudamos ali nos clássicos, quando nós vimos no primeiro módulo a questão lá dos gregos, o que foi que nós estudamos? Nós estudamos a formação de um Estado constitucional, onde a lei, que era a réplica máxima do nosso ideal de justiça, era aquilo que pautava a vida comum e aquilo a que qualquer um, por mais importante que fosse, deveria se curvar, aquilo a que qualquer um deveria se curvar, para que ele não exercesse uma tirania. Então, o Estado ateniense, ele surge como uma resposta às tiranias. E aqui na modernidade a gente tem a justificação racional de um Estado tirânico, para você ver como o pensamento humano tem dessas idas e vindas, né? Então, o soberano, ele não deve estar submetido a nenhuma lei. Ele próprio é a fonte legisladora. O soberano é a fonte legisladora. Da mesma forma, no pensamento do Hobbes, a igreja deve submeter-se ao Estado. O Estado deve instituir um culto único e obrigatório. Por que isso? Porque se um sujeito imagina uma vida após a morte, se ele tem uma dimensão moral ou outra que não seja aquela do Estado, ele vai desobedecer o Estado. Então, assim, o pensamento do Hobbes, ele é todo perpassado por essa necessidade de subjugação do indivíduo para que o Estado possa ter a sua eficácia, né? Para que ele possa atingir a finalidade da manutenção da paz. Então, vamos nos aproximando aqui da conclusão. A conclusão que a gente tem é o seguinte: é importante o pensamento do Hobbes para mostrar essa tessitura do raciocínio acerca do Estado, da força do Estado e dos desvios que a história acabou incorrendo, que fez com que nós nos colocássemos em situações perante um Estado quase hobbesiano, ou mais do que hobbesiano, que são os sistemas totalitários. Mas é importante também notar que naquele momento específico, naquele momento histórico, felizmente a história desfavoreceu Hobbes. Por que a história desfavoreceu Hobbes? Porque Hobbes escreveu numa época de conflito ali na Inglaterra. Logo depois houve a Revolução Gloriosa, e a Revolução Gloriosa ela fez com que o absolutismo na Inglaterra caísse, né, e cedesse à monarquia parlamentar, que é uma monarquia que ela tem o seu poder mitigado pelo parlamento. Até hoje a Inglaterra é uma monarquia parlamentar. Significa dizer que a Inglaterra, nesse momento, ela deu uma preferência ao pensamento liberal, porque a gente sabe que o liberalismo, então, ele era a corrente que se contrapunha ao absolutismo. Então, a escolha da história inglesa, naquele momento, foi uma escolha pelo movimento liberal e não por esse movimento do poder absoluto. Mas vocês viram que fica para a nossa reflexão todo esse contexto de transição do estado de natureza para a sociedade civil. E nas próximas aulas, nos próximos cursos, nós vamos ver os outros contratualistas. Nós vamos ver na aula seguinte o Rousseau, que também é um contratualista, mas que vai fundamentar
a coisa de uma maneira diferente, né, a partir de uma noção de vontade geral, e depois a gente vai ver o pensamento do Locke, que é o pai do liberalismo. Então, espero que vocês continuem conosco, acompanhando o nosso curso, para que a gente possa fazer todo esse percurso aí, seguindo esse fio condutor que está sendo apresentado desde o primeiro curso, essa noção de virtude, de justiça, de direito, para que nós consigamos ter uma certa interpretação desse movimento da modernidade.